Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo e queridos amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Dessa vez nós chegamos à mensagem de número 30, cujo título é Tudo viverá por onde quer que passe este rio. Leitura da Bíblia, Ezequiel 47, versículos de 1 até 12. Nós temos falado, queridos irmãos, que nós estamos em um momento muito especial, muito especial. Nós entramos na era do Apocalipse, nós entramos na era dos 7 Espíritos, o tempo em que Deus quer acelerar os seus passos, usar a sua igreja para concluir o seu plano e fazer a sua vontade de encabeçar todas as coisas em Cristo por meio da igreja. Portanto, esse é um momento especial onde Salmo 110, versículo 3, nos mostra que Deus está chamando um exército de jovens santos. Muitos jovens estão surgindo como que do nada. Deus fez cair como orvalhos, gotas do orvalho, do céu. Quando vem do céu significa a bênção de Deus, que nenhum homem pode fazer. E nós estamos hoje com um bom número de jovens prontos para lutar pelo Senhor. Portanto, este momento é o momento dos jovens. Começando pelos jovens mais maduros, né? Eu tenho colocado os jovens de entre 30 anos até 45 anos, mas ultimamente tenho estendido para 50, né? Esses jovens mais maduros devem ser o centro operacional da obra de Deus. Vocês é que são a parte forte da igreja que operacionalizam tudo que Deus quer fazer aqui na terra, obedecendo aos mais velhos, seguindo a direção, a supervisão, né, dos irmãos que estão à sua frente, os mais maduros, e também cuidando dos jovens mais novos do que vocês, principalmente os de 18 até 30 anos, eles são os que devem estar na frente da batalha, com a ajuda de vocês, apoio de vocês, e também nossos adolescentes e crianças estão se formando também como parte desse exército maravilhoso que o Senhor está nos dando. Por isso eu peço para os irmãos mais velhos, os irmãos mais maduros, né, que façam a inclusão desses jovens mais maduros, né, deem espaço para que eles possam, né, executar esse encargo que Deus deu para eles. Eu só peço uma coisa para esses jovens mais maduros, de que vocês precisam estar totalmente alinhados com o encargo do Senhor. Vocês precisam ser aqueles que estão acompanhando de perto, mas muito de perto, toda a palavra que é liberada a cada semana. Vocês devem ter amor reverente à palavra e façam imersão na palavra e estão totalmente, né, totalmente unânimes com relação à direção que Deus está nos dando. Esse é o requisito número 1. Requisito número 2, são os que conhecem que Cristo deve encabeçar todas as coisas. Não é a nossa obra, não é a nossa maneira de fazer as coisas, nós nos submetemos totalmente ao Senhor. Cristo é a nossa cabeça, todavia, o encabeçamento de Cristo, ele vem por uma linha de irmãos, né, até chegar a você. Então, nós precisamos aprender a nos submeter, ainda que, às vezes, nós achemos que a liderança sua não esteja muito adequada, mas, irmãos, eu nunca vi prosperar o caminho da rebelião, o caminho da desobediência. Porque se você continuar firme, tenha certeza que a vida vai sobrepujar todo o erro, né?
toda situação inadequada, Deus vai limpar, né? A vida vai limpar. Portanto, cabe a você ter uma atitude correta, tá bom? Só que peço também para os irmãos mais velhos, maduros, que deem espaço para eles, né? Não fiquem, né? Deixe que eles tenham liberdade de tocar as suas operações sob a sua supervisão, mas nunca fica, né? Interferindo no sentido de tudo que eles fazem, tudo que eles fazem não serve, vocês não sabem fazer as coisas, deixa que eu faço. Irmãos, aí você está desencorajando, desanimando, nunca vai surgir uma geração mais jovem para ajudar você, no fim você vai envelhecer sozinho na igreja, né? Na obra do Senhor. Por isso, irmãos, vamos aprender a fazer inclusão, né? Quando eu comecei a fazer isso, já em 2017, né? Chamei 2 jovens maduros em São Paulo, né? E um deles me perguntou, eu já contei essa história, um deles me perguntou, vocês sabem que jovens são muito objetivos, né? Eles não querem perder tempo com florear as coisas. Perguntou para mim, irmão Pedro, exatamente, o que você quer de nós? Eu falei, então vou fazer uma ilustração, usar uma ilustração da Bíblia, quando Davi, ele suspirou, né? Quem me dera de beber da água que está naquela fonte, naquele poço, que junto à porta de Belém, onde estava acampada, né, toda a guarnição dos filisteus. E Davi não pediu ninguém ir lá buscar água, mas os 3 valentes ouviram ele suspirar, que eram tão um com ele, o amavam tanto, eram tão cúmplices de Davi, eles arriscaram os seus pescoços, foram até lá, buscaram essa água e trouxeram para Davi. Eles poderiam ter morrido, né? E Davi viu aquilo, se assustou, temeu, né? Ele não teve ousadia de beber aquela água, porque era água a preço de vida, né? De morte. E então ele ofereceu para Deus. Irmãos, essa cumplicidade precisa haver entre nós, né? Unidade total, unanimidade, irmãos, assim o Senhor vai abençoar a sua obra, tá bom? Ó Senhor Jesus, vamos então para a mensagem de hoje. Hoje eu estou entrando em Ezequiel 47, é mais uma porção, mais um texto bíblico que fala por onde passou esse rio, né? Saiu do Jardim do Éden, né? Em Gênesis 2:10, vamos ler um pouco a Bíblia, só para impressionar um pouco vocês, capítulo 2, versículo 10, né? Que diz assim, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Por que 4 braços? Se o homem já tinha sido expulso do jardim, porque Deus se preocupou fazer o rio sair do jardim, depois de regar o jardim, dividir-se em 4 braços, porque a intenção de Deus ainda é recuperar o homem, ainda é buscar o homem onde ele estiver. Esse é o amor do Senhor, né? Aí em Êxodo 17, versículo 6, aí, eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha de Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Irmãos, essa rocha representa Cristo, e essa rocha que fora ferida, né? Dessa rocha saiu água. Irmãos, Cristo, quando ele morreu na cruz, do seu lado, vamos dar uma olhada, né? João 19, quando um dos soldados, os 2 soldados vieram quebrando as pernas, né, dos 2 salteadores, que foram crucificados juntamente com Jesus, porque não se podia permanecer vivos até sábado, né? Aquele dia era sexta para sábado, e quando foram quebrar as pernas de Jesus, Jesus já havia expirado, e isso também para cumprir uma profecia da Bíblia, que nenhum dos seus ossos será quebrado, né? E aí então, quando os soldados chegando-se, porém, a Jesus, versículo 33 de João 19, chegando-se, porém, a Jesus, como vissem
que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Então, Cristo é aquela rocha em Horebe que foi ferida, Jesus foi morto, né, na cruz, e um soldado lhe abriu o seu lado, do seu lado saiu sangue para a redenção, porque o homem havia, né, caído no pecado e a morte havia entrado nele. Mas graças a Deus, pela morte de Cristo, ele efetua a eterna redenção através do sangue. Mas a água que fluiu, irmão, se tornou esse rio da graça para Deus alcançar o homem. 1 Coríntios 10, 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Vocês veem que a água sempre acompanhou o povo de Deus, né? Salmo 36, versículo 8. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Então, o Senhor sempre se preocupou em nos dar de beber da água da vida. Salmo 46 é aquilo que nós lemos no primeiro dia, né? Salmo 46, versículo 4, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Zacarias 14, Zacarias 14, versículos 8 e 9. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Toda vez que fala do rio, irmão, pode ter certeza que é para o trono, para o governo, né, para reinar. João 4,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, né? Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E 7:37 a 39, João, né? É o trecho que eu mais tenho lido ultimamente, né? Eu vou só ler o 38, que diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí nós chegamos no final da Bíblia, Apocalipse 21, versículo 1. Senhor Jesus. Vocês estão vendo que esse rio atravessa a Bíblia toda, né? Senhor Jesus, capítulo 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então esse rio que nós estamos falando, o rio da graça, ele é o rio da água da vida. Leva vida, né? É brilhante como cristal e sai do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem.
Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém. Voltemos agora para Ezequiel 47. Irmãos, Ezequiel 47 fala das águas que saíam no limiar ou na soleira da porta do templo, né? Da soleira da porta saíam as águas, fluíam as águas, né? E essas águas precisavam serem aumentadas. Por isso nós vamos entrar em detalhes, tá? Veio aquele homem que veio fazer medição, media 1000 e mediu mais 1000, quer dizer, para que a água pudesse, né, aumentar em sua intensidade e volume. Não precisava aumentar o nível dessa água. Mas eu pergunto, por que Ezequiel 47 descreve a necessidade de se aumentar, né, o nível da água e a correnteza da água e o fluir da água? Por que havia necessidade? Irmãos, é porque nós chegamos no final dos tempos. Eu falei isso na última mensagem. Nós chegamos na era do Apocalipse, porque Deus precisa fechar esta era. Deus precisa fazer cumprir todas as profecias e a sua vontade precisa ser feita. E quem vai fazer isso? A igreja. A igreja é encarregada para fazer isso, e a igreja restaurada pela vida que eu li para vocês em Ezequiel, não é isso? Irmãos, essa restauração da vida da igreja, irmãos, se torna, venha nascer na condição da igreja em Filadélfia. Por isso que eu falei ontem, né? Irmãos, então nós que estamos já na situação, na condição da igreja em Filadélfia, nós temos a responsabilidade de fechar esta era. Mas para fechar esta era, essa água, esse rio precisa aumentar o seu volume e a sua intensidade. Precisa aumentar. Então eu listei aqui alguns motivos, né, sobre a necessidade de Deus aumentar o fluir do rio da graça no final dos tempos. Quais são os motivos? Eu listei aqui. Primeiro motivo, Deus precisa completar a edificação da casa de Deus. De certa forma, eu estou usando as profecias do livro de Ezequiel para trazer para a nossa realidade da igreja. Tá? Então, olhando para Ezequiel, há necessidade de concluir a edificação do templo. A restauração do templo. Então, no nosso tempo, irmãos, há necessidade de Deus concluir a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. Então, para concluir a edificação do corpo de Cristo, irmão, ficou esse tempo todo 20 séculos se arrastando, né? E agora, irmãos, tem que, de uma maneira sólida, tem que ser concluída. Então, Deus precisa, nesse momento, aumentar o rio. Tá? Segundo motivo, irmãos, é somente pela palavra profética, isto é, pelo fluir do rio, o povo de Deus alcança um viver segundo o padrão de Deus, segundo as leis e os estatutos da casa. Onde está isso? Ezequiel 43, dá uma olhada. Ezequiel 43, versículo 10. Tu, pois, ao filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo. Deus tem um modelo, Deus tem um padrão. Mas a casa de Israel está em está em meio às suas iniquidades. Não chega, o seu viver não chega no padrão de Deus. Né? Envergonhando-se eles de tudo quanto praticarem, faze-lhes saber a planta desta casa e o seu arranjo, que é a edificação da casa, a edificação
do corpo de Cristo, as suas entradas e todas as suas formas, todos os seus estatutos. Agora entra a palavra. Todos os seus estatutos e todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Tem um modelo. A casa de Deus tem um padrão. E o povo da casa de Deus tem um padrão de vida, de um viver. Então nós não somos apenas aqueles que falam doutrinas bonitas. Nós precisamos alcançar, o nosso viver precisa alcançar esse padrão, de acordo com os estatutos, dispositivos e as leis. Escreve isso na sua presença, para que observem todas as suas instituições, todos os seus estatutos e os cumpram. Por isso, irmãos, eu tenho repetido tantas vezes que o fluir do rio descrito no livro de Efésios visa suprir-nos com a graça, e a graça faz com que os membros do corpo de Cristo cresçam e amadureçam e aconteça a edificação do corpo de Cristo. Mas não só isso, esse fluir da graça vai trazendo a verdade, vai preenchendo todos os nossos vazios, a nossa vaidade. Onde não há realidade, irmãos, há vazio, a vaidade, a mentira, a ilusão, não é isso? Irmãos, nós não queremos continuar vivendo só de fachada, viver cheio de vazios por dentro, né? Cheio de iniquidades por dentro, mas uma fachada de povo de Deus, uma fachada de igreja. Irmãos, nós não podemos viver mais assim. No tempo final, o nosso viver tem que ser condizente ao padrão da palavra de Deus. Então, esse rio da graça tem que fluir mais forte, nos enchendo de realidade no nosso viver. Por isso, Cristo é aquele que enche tudo em todas as coisas. Ele precisa nos encher. Ele é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a verdade e deseja encher todos os buracos do nosso viver, do nosso comportamento, da nossa conduta, não é isso? Ele quer encher nosso ser com a realidade. E não só isso, encher-nos com o amor de Deus, Deus é amor, encher-nos com a luz de Deus, Deus é a luz. E assim, irmão, nós vivemos nos enchendo do Espírito, falando entre nós, fazendo imersão na palavra. O que acontece, irmão? Dia após dia, o nosso viver, mesmo que a gente não perceba inconscientemente, o nosso viver está sendo mudado. As pessoas começam a perceber: opa, vocês têm consistência. Vocês falam de uma coisa, mas vocês vivem isso. Sabe, é isso que Deus precisa fazer para aumentar o nível do rio, tá bom? É um viver, né, de graça, verdade, amor e luz, e por meio do Espírito. Terceiro motivo, né? Por que precisa aumentar o fluir, né, o nível do rio, do fluir da graça nos últimos tempos? Terceiro motivo: restaurar o serviço sacerdotal. Eu estou usando, irmãos, Ezequiel para falar, tá? Ezequiel 44, se você olhar para Ezequiel 44, fala totalmente da restauração, né, dos serviços sacerdotais. Todo o serviço sacerdotal precisa ser restaurado. Isto é, durante 19 séculos da degradação da igreja, irmãos, o sistema clerical, clérigos e leigos, tem, irmãos, danificado a função sacerdotal de todos os membros do corpo de Cristo. Por exemplo, você resgata alguém na rua, você o chama para viver a vida da igreja, ele ainda tem aquele conceito de que eu preciso de um pastor para me dizer o que fazer. É como se, né, precisasse de um padre para confessar pecados, né, precisa de um sacerdote para substituí-lo a fazer um serviço culto a Deus.
E ele mesmo continua vivendo uma vida de leigos. Irmão, não é mais assim na igreja. O Senhor quer restaurar o serviço sacerdotal. Cada um que nós resgatamos da rua, irmãos, nós temos que aperfeiçoá-lo, colocá-lo já para servir na igreja. Quem sabe no dia seguinte já sai com você para pregar evangelho, né? Tá? Claro que precisa, ele precisa ser instruído na igreja, precisa fazer a imersão na palavra, precisa conhecer a palavra de Deus, claro, mas ele já deve perceber que ele é um membro que funciona como um sacerdote, tá? Ninguém aqui depende de um padre para confessar, ninguém aqui depende de um sacerdote, né, que faça um serviço para Deus por ele. Ele mesmo pode fazer, né? Então nós precisamos aperfeiçoar, né? Então o serviço sacerdotal, para que todos possam, isso está em Efésios 4:12, né? Não falei sobre isso, né? Versículo 11, Deus deu homens dons, tais como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Vocês podem ver isso em King James atualizada, está traduzido assim, para a obra do ministério, que é para a edificação do corpo de Cristo. Então, essa é a nossa função: resgatar a pessoa na rua, aperfeiçoar, para ele ser um membro funcionante, porque a igreja só é edificada quando todos os membros funcionam. Porque os membros é que edificam a igreja, não é um grande homem, né, edifica a igreja. Todos nós edificamos a igreja. Já levamos para a pregação do evangelho, já levamos para a rede de cuidado e também para o aperfeiçoamento dos santos. E quarto motivo, porque precisa aumentar o nível do rio, irmãos, é a normalização de todas as ofertas e festas. Eu estou usando Ezequiel ainda, Ezequiel 45, né? E Ezequiel 46, todas as ofertas são normalizadas entre o povo de Israel, né? E todas as ofertas e todas as festas, né? Irmãos, graças ao Senhor, o Senhor com isso ele precisa aumentar o nível da água, da graça, porque ele precisa restaurar, ele está restaurando o ministério da palavra, graças a Deus. Hoje nós temos a palavra viva, né? Ministério da palavra, mas o ministério da palavra não anda sozinho. O ministério da palavra precisa do ministério dos serviços. Por isso precisa restaurar o serviço sacerdotal e serviço levítico, não é isso? Então precisa de serviço, por exemplo, para ter essa conferência, precisamos alugar um lugar, e alguém providenciou o aluguel disso, e precisamos preparar esses assentos, alguém, né, preparou isso, né, limpeza, som, vídeo, né, tudo para poder funcionar, água, né, tudo, hospedagem. Irmãos, isso é o ministério do serviço. Então, o ministério do serviço cooperou para que o ministério da palavra pudesse funcionar. Senão eu vou falar onde? Lá no terreno? No meio do vento ali? É impossível, no meio da chuva, né? Se chover, irmão, é impossível. Então, o ministério do serviço precisa ser restaurado. Mas não só o ministério do serviço, ministério de ofertas e riquezas materiais. Graças a Deus, irmãos, quando nós hoje falamos das ofertas, e os irmãos respondem e correspondem, né? E nós, sabe, quando os irmãos mais íntimos sabem, né, que quando tomei a responsabilidade pela direção da obra, irmãos, eu fiquei um pouco preocupado com relação a suprimento financeiro. Eu já vi no passado alguns ministérios dependendo apenas de alguns milionários para sustentar a sua obra. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero ficar na mão de um milionário e de outro. Aí você acaba ficando na mão de pessoas. Irmão, eu não quero depender. Graças ao Senhor, desde 2017, 2018, irmãos, o corpo funcionou. Aí quando nós falamos, não me lembro que ano, 2018, quando que eu falei sobre ofertas, em fevereiro de 2018, irmãos, as ofertas quadruplicaram.
Quadruplicaram. Porque as igrejas, os irmãos estão prontos, né? Porque com o aumento do nível do rio da graça, irmãos, tudo isso vai entrando em normalidade. Então, graças ao Senhor, por isso eu acredito, irmão, nós vamos construir esse lugar. Ó Senhor Jesus, e através da igreja, Cristo seja a cabeça sobre todas as coisas, pois a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Isso tem Efésios 1, versículos 22 e 23, e tudo visa ao reino de Deus em toda a terra. Mas, irmãos, e as festas são as nossas reuniões. As nossas reuniões não podem ser funeral. As nossas reuniões não podem ser aquele serviço religioso cheio de, como é que é? Né? Rituais, né? Tradições, aquela coisa morta. Irmãos, graças a Deus, irmãos, nós estamos está mudando, o Senhor está mudando nossa forma de reunião. Nossas reuniões são festas, mas as nossas festas, a festa espiritual não é comida e bebida, né? Paulo fala em Romanos 14, isso, né? O reino de Deus não é comida e bebida. Então a festa verdadeira aqui não é a gente comer juntos, né? Comer fisicamente, mas, irmão, mais é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós aqui, irmãos, a palavra é o nosso centro, imersão na palavra, né? Louvamos ao Senhor, o funcionamento do corpo de Cristo, nós compartilhamos, nós falamos, irmãos. As nossas reuniões têm comida espiritual, tem bebida espiritual, porque cada membro traz alguma coisa, cada um traz alguma coisa, não? Cada um falando entre nós, irmão, cada um contribui com alguma coisa, e a igreja nas suas reuniões ficam sendo uma festa, tá? Então tem que restaurar isso, né? Temos que sair da situação de funerais, né, para festas, né? Senhor Jesus. Então vamos para Ezequiel 47, propriamente dito. Versículo 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Eu quero explicar para vocês, muito jovens talvez não entendam como a água sai do limiar do templo. O que é limiar? Né? Esse limiar, irmãos, debaixo do vão da porta, da soleira da porta. Sabe o que é soleira, não? Você tem batente, você tem os batentes da porta, não tem? E embaixo do batente, você tem a soleira, tá? No piso você tem a soleira. Então, da soleira, né, da porta, saíam as águas, tá? À entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente. Está voltado para o oriente, né? Porque a face da casa dava para o oriente. Que significa oriente? Essa água saía para o oriente. Que significa oriente? Vamos usar Ezequiel para entender. Ezequiel 43, versículos 1 e 2. Então, o homem me levou à porta que olha para o oriente, e eis que do caminho do oriente vem a glória do Senhor, do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Porque a água fluía para o oriente?
Porque do Oriente vem a glória de Deus, glória do Senhor. Então a água está indo em direção para a glória de Deus. Agora você vai entender por que os versículos da Bíblia levam para esse lado. 1 Tessalonicenses 2,12, como diz. Dois. 1 Tessalonicenses 2,12. 2,13 é o que nós falamos muito sobre, né, acolher a palavra de Deus. Mas 2,12 ele fala assim: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para seu reino e glória. Se você não tem um viver no padrão de Deus, nem sonha em chegar para a glória. Graças a Deus, pelo fluir do rio da graça, Deus está nos levando para um padrão, um viver, né, do modo digno, né, de Deus, que vos chama para o seu reino, o seu governo, para o seu trono, né, e glória. E próprio Efésios 1, vocês se lembram? Nós lemos em Efésios 1, versículo 17 e 18, como diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, a glória dele está no Oriente esperando por nós. O Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Qual a esperança, qual a expectativa que Deus tem quando nos chamou? Qual é? Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Irmãos, Ele fez de nós sua herança, e nós temos Deus como nossa herança, e nessa herança, irmãos, a riqueza da glória que está reservada para nós, né? Colossenses 1, versículo 25 a 27, Colossenses 1. Colossenses 1, 25. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Irmãos, aqui você pode até traduzir mais diretamente, né? O original quer dizer para completar a palavra de Deus. Ainda faltava completar a revelação de Deus sobre o seu plano, a sua economia do Novo Testamento. E Deus encarregou o apóstolo Paulo para completar a revelação do Novo Testamento. Alguma coisa tinha sido revelado por Jesus, né, e pelo apóstolo Pedro, mas agora faltava completar a revelação, né, e Deus deu para Paulo essa porção de completar a palavra de Deus. Que é isso? O mistério que estiveram oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Que mistério é esse? O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, né, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, tá? Então, irmãos, Deus então quer dar a conhecer qual é a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Deus colocou Cristo em nós, irmãos, nós temos a esperança da glória pelo fluir desse rio. Romanos 5, versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso
pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Irmão, nossa esperança é chegarmos à glória de Deus. O fluir do rio da graça, ele sai do templo de Deus, sai da casa de Deus, né? A um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, e flui a partir da casa de Deus, da porta, só que vai em direção ao oriente. Direção ao oriente, irmãos, é em direção à glória de Deus. Ele quer levar o homem para a glória de Deus, né? E assim, irmãos, João 17:5. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Irmãos, eu quero explicar um pouco para vocês, por exemplo, a partir do versículo 4. Versículo 4 diz assim, Jesus disse: ó Pai, eu te glorifiquei aqui na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Mas o versículo 5, ele pede: ó Pai, glorifica-me contigo mesmo. Irmãos, então quem é a própria glória? É Deus. Porque o filho pede para o pai: Pai, glorifica-me contigo mesmo. Por isso ele é o Pai da glória, ele é a fonte da glória, ele é a própria glória, né? Contigo mesmo, com a glória que eu estive junto de ti antes que houvesse o mundo. Antes de haver o mundo, o filho estava com o pai, na glória do pai, mas era o filho unigênito. Mas agora, o filho unigênito, ele se tornou um homem. Ele agora carrega, né, a humanidade, Jesus. E Deus, ele espera que esse Jesus, né, que vestiu sobre o filho, esse homem pudesse ser também levado para dentro da glória do Pai. Vocês entenderam? Então, através da morte e ressurreição, esse homem Jesus foi glorificado e foi levado para dentro da glória do Pai. Dentro do Pai. Então, irmãos, aí sim, essa glorificação, vocês veem João capítulo 7, versículo 37 a 39, não é isso? Quando Jesus foi glorificado, ele se tornou o Espírito, que se tornou rios de água viva dentro de cada um que nele crê. Por isso, irmãos, esse homem Jesus foi glorificado, isto é, foi levado para dentro da glória do Pai. E como isso foi feito? Romanos 1:4, dá uma olhada. Romanos 1:4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmão, Jesus, homem, foi designado, porque Jesus, Deus, ele já era o Filho unigênito de Deus. Mas Jesus, homem, ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, quer dizer, a própria santidade de Deus, né, teve que vestir nesse homem Jesus, pelo Espírito da Santidade e pela ressurreição, né, dos mortos. Na ressurreição, Deus então introduziu esse Jesus Cristo para dentro da sua glória, e ele foi designado Filho de Deus com poder, tá? Então, explica um pouquinho mais para você, assim, isso aí, Hebreus 2, dá uma olhada em Hebreus 2. Senhor Jesus. Hebreus 2, versículo 9. Vou ler desde o versículo 7, para vocês entenderem, né? Ou versículo 6. Vou ler a partir de que é o homem. Que é o homem
que dele te lembres, ou filho do homem, que o visites. Fizeste por um pouco menor que os anjos. Irmão, nós realmente fomos criados um pouco menor que os anjos. Os anjos são superiores a nós, né, em poder. Nós não temos os poderes que os anjos têm, né? Nós somos feitos um pouco menor que os anjos, mas olha só nosso destino: de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Ele deu para o homem, irmãos, as obras, né, a criação, todas as coisas sujeitassem debaixo de seus pés. Não foi dado para aquele arcanjo que queria, ou aquele Lúcifer que queria ser igual a Deus, e foi dado para o homem, né? Sujeitar todas as coisas debaixo de seus pés. Ora, desde que sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, homem, também foi feito menor que os anjos, sabia disso? Ele, como filho de Deus unigênito, ele é muito maior, claro, é superior. Mas como homem, ele foi feito menor. Mas, o que aconteceu? Jesus, por causa do sofrimento da morte, ele já foi coroado de glória e de honra. Para quê? Para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. E qual é o objetivo disso? Versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, conduzindo os muitos filhos pelo rio da graça para o oriente, para a glória, né? Aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Ele é o autor, ele é o precursor, ele está nos levando para a glória. Porque ele levou primeiro o homem, Jesus, para a glória. E os demais homens estão seguindo nessa trilha. Estamos sendo conduzidos à glória. Ó Senhor Jesus. Romanos 8. Alguns vão dizer, Pedro, você está lendo muito o versículo hoje. Para vocês fundamentarem na palavra, né? Versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas que herança é essa? Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Essa é a nossa herança, amém? Seremos glorificados. Por isso, irmãos, qual é o nosso destino final? Versículo 18. Irmão, na segunda vinda de Cristo, nós seremos glorificados. E o nosso corpo ganhará plena redenção. A filiação. E eu vou ler daqui a pouco. Peraí, vamos ler desde o versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmão, embora hoje estamos no processo de crescimento, processo de edificação da igreja, estamos no meio de uma luta espiritual, não é isso? Irmãos, tudo, né? Nós somos atribulados, nós sofremos, mas nada se compara com a glória que nós vamos receber. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O pernilongo que pica de noite, né? Tudo, né? Todas as coisas, né? A criação, irmãos, sofreu com a queda do homem, sabia? A criação geme, está aguardando também, por meio dos filhos de Deus, possa libertá-los. Libertá-la. A criação quer ser libertada, né? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque quando o homem pecou, levou toda a criação a essa esfera da maldição, né? Pois a criação está sujeita à vaidade.
Porque nós estamos conectados com Deus, que é a verdade, e nos desconectou de Deus, da verdade, e nós também levamos a criação a desconectar da verdade, e toda a criação está sujeita à vaidade. Vaidade. Não voluntariamente, mas por causa do homem, mas, por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando nós alcançarmos a glória, irmãos, na segunda vinda de Cristo, a criação será libertada também de toda a corrupção, de toda a vaidade que está sujeita. Irmão, então a criação está pedindo para você, por favor, chegue logo esse dia. Pare de viver na vida de vaidades, vamos lutar, para que esse reino chegue logo, amém? Aí no versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, nós que temos já as primícias do Espírito, nós já cremos em Jesus, irmão, nós somos membros do corpo de Cristo, irmão, deve haver uma expectativa, deve haver uma ação, uma motivação maior, irmão, para chegar esse dia, para sermos glorificados. Para quê? Para aqui, onde estou? Aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. Irmãos, através do fluir do rio da graça, Deus vai completar o que está para concluir nesta era da igreja. A igreja em Filadélfia hoje está consolidada, está pronto para cooperar com o Senhor. Nós queremos dizer para o Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Se é para ir para a rua, nós vamos para a rua. Se é para cuidar das pessoas, vamos cuidar das pessoas. Se é para edificação, vamos edificar. Irmãos, mas nós estamos prontos para cooperar com o Senhor. Para quê? Para concluir essa era. É por isso que Ezequiel 47, o nível da água precisa crescer, crescer, crescer. E nós queremos concluir essa era. Quando concluir essa era, irmãos, nosso ser todo foi enchido da graça, da verdade, do amor, da luz, do Espírito. Irmão, o nosso viver tem realidade, Isso vai acontecer. Por fim, nós seremos filhos maduros, filhos herdeiros de Deus, com a filiação pronta. Quando a filiação estiver pronta, isto é, nós somos totalmente enchidos da vida de Deus, da natureza de Deus, da realidade de Deus, por encher de Cristo em nós, irmãos, estaremos prontos. Só falta o último processo. Sabe qual é o último processo? Esse corpo ainda está na corrupção. O nosso espírito está pronto, nossa alma vai estar pronta, mas esse corpo ainda é corpo dessa carne. E Deus falou, não chega, agora está bom. Agora chegou o momento. Cristo vai voltar, Ele vai dizer, tá bom, eu vou transfigurar o seu corpo. Eu vou glorificar o seu corpo. Eu vou tirar esse corpo da corrupção, desses filhos maduros. Esses filhos já chegou na idade de ser filhos herdeiros. Eu vou tirar o corpo da corrupção de vocês, eu vou dar um corpo de glória. Aí todo o seu ser tripartido entrou na glória. Entrou na glória de Deus, foi glorificado o seu espírito, a sua alma também, o seu corpo. É isso que eu falei na mensagem anterior. Irmãos, nós não precisaremos mais de aviões para viajar, nem de carro para viajar. Nós teremos um corpo que não será mais matéria. Não pesa mais na balança. Podemos ir para onde quer. Vamos reinar com Cristo na parte celestial. O Senhor falou, você vai para a Austrália, vou lá, vai para cá, irmãos, não preciso viajar, Então, irmãos, graças ao Senhor, é para essa direção que o rio nos leva. Rio da graça flui para Oriente,
de encontro com a glória de Deus. Vamos voltar então para Ezequiel 47. Ó Senhor Jesus. Ezequiel 47. Saiu aquele homem. Ainda. Só para vocês, para não deixar escapar, aqui fala assim: é água que vinha de baixo, do lado direito da casa. A casa é assim, ó. A casa é voltada, o templo está aqui, tá? É como se fosse um tabernáculo. Vamos supor que essa mesa aqui seja o templo. Aqui está o Santo dos Santos, santo lugar. Aqui está o átrio. E desse lado é o oriente. O norte, sul, leste, oeste. Então, essa água saía por oriente. Tá? E do lado da casa, que é o lado sul do altar, é aqui, ó. Sul está aqui. E o altar está aqui. Lado sul do altar. Então, esse rio, ele passa pela cruz. O altar representa a cruz. Né? Então, o fluir do rio, irmãos, tem um efeito da cruz. Que mortifica o nosso velho homem. Né? Que não permite a velha criação agir, porque tem a cruz. Irmãos, aqui daí para frente, irmãos, é novo homem, é nova criação, não a sua velha mentalidade, suas velhas tradições, porque esse rio passa pela cruz. Não só isso que eu vou falar, porque não tenho tempo. Aí versículo 3, Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Irmãos, aquele homem é Cristo. Como você pode provar, irmão Pedro? Ezequiel 40, versículo 3. Dá uma olhada. Ezequiel 40, versículo 3. Ele me levou para lá, esse homem, ele me levou para lá, e eis que um homem, cuja aparência era como a do bronze, estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. E quem é esse homem? Você pode ver, irmãos, em Apocalipse 11, versículo 1, aparece esse homem, né? Apocalipse 11, versículo 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, né? Mas deixa o átrio exterior do santuário, não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Este por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Irmãos, tudo que Deus mede, Deus toma posse. Apocalipse 21, versículo 15, né? Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Então, irmãos, medir, né, significa Deus quer tomar posse. Vou explicar um pouquinho melhor depois. Bronze, né, significa Cristo que passou pelo teste do julgamento de Deus. Então ele está qualificado, ele é o único homem qualificado para medir, para Deus tomar posse por meio do julgamento. Deus só vai tomar posse quando alguma coisa for aprovada depois do julgamento. Então Cristo tem essa qualificação para medir e para tomar posse aquele que for aprovado. Tá? Ó Senhor Jesus. Zacarias 2, 1 e 2. Senhor Jesus. Zacarias 2, 1 e 2.
Tornei a levantar os olhos e vi, eis que o homem tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. Irmãos, o Senhor quer nos medir. Através do rio, passando o rio da graça, Ele quer nos medir. Ele só vai tomar posse aquilo que for aprovado, aquilo que for julgado, né? 1000, irmãos, 1000 côvados. 1000 significa uma unidade completa. Salmo 84, 10. Pois nos teus átrios vale um dia, nos teus átrios vale mais que 1000, tá? Então 1000 para Deus é uma unidade de medida e também medida de um período. Eu diria assim, um período em que Deus mede e Deus julga você, Deus prova você para ser aprovado, tá? E 2 Pedro 3,8, né? Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Se os seus irmãos perceberam, 1000 refere-se a um período em que Deus quer medir você. Só que Ele não quer medir você para reprovar. Ele quer medir você para aprovar. Então, né, nesse período, Ele fica aguardando você, aguardando o seu arrependimento, aguardando que você entenda o que Ele quer, faça o que Ele quer, não é isso? Deixe de lado aquilo que é natural. Ele quer medir você até você depender totalmente do Espírito. Bom, tenho que seguir porque senão não termino. Irmãos, então a experiência completa de quem quer ser vencedor, a experiência completa dos períodos da medição na nossa vida, são 4 períodos, certo? 4. Primeiro, nas 3 primeiras, né? Vamos lá, cadê o Ezequiel 47? A primeira situação, eu vou encurtar a história. Primeira situação, aquele homem mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Passar, o verbo aqui é passar. Então, enquanto o nível da água, né, em que você está pelos tornozelos, o homem fala para você passar, quer dizer, para mostrar para você que você ainda não é controlado pelo rio. Você pode passar. Então ele passou, tá? Então essa foi a primeira medida. Quando você é recém-convertido, irmãos, esse é o primeiro período da sua medição. E qual é o segundo período da sua medição? Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Quer dizer, ele prova para você que você ainda tem controle próprio. Você pode passar, tá? Passar, mas águas que me davam pelos joelhos. Aí você já, de certa forma, o Espírito consegue ter algum controle sobre você. Mas você ainda é muito livre. Seu homem ainda é muito livre. Seu homem. Então Deus não consegue ainda aprovar totalmente você, tá? Aí então ele manda o homem medir mais 1000. Mediu mais 1000, me fez passar pelas águas, aí as águas já me davam pelos lombos. Mas ainda dá para passar. Aí qual é a última medição, irmão? Espero que nós estejamos na última já, né? Última. Mediu ainda outros 1000. E era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado, rios pelo qual não se podia passar. Eu não sei qual o significado se devia passar a nado, porque tanto
a palavra não podia atravessar, e no fim não se podia passar, é o mesmo verbo. É o mesmo verbo passar. Nas primeiras medições, o homem falou, dá para passar. Mas na última medição, não é para passar. Não é para passar. O que você vai fazer na outra margem do rio? Atravessar e ir para outra margem, fazer o quê? Todo o benefício está no rio. Para onde quer que corre o rio, tudo viverá. Irmão, é no rio que você tem que estar. Não é fora do rio, nem para outra margem, né? Então você tem que, o Deus quer medir, até você dizer, Senhor, eu fui derrotado por Ti. Eu me rendo. Irmãos, dá uma luta boa, né? Pela primeira vez, você foi pro PAC, né? Né, Maurício? Dá um frio da barriga, né? Graças a Deus, irmãos, quando lá na conferência internacional, na parte da manhã, né, na palavra do comando, quando foi falado sobre comportagem dinâmica, por hora, por oportunidade, eu falei para os irmãos como eu gostaria que os irmãos das igrejas pudessem provar um pouco as experiências dos comportores, que vão para o PAC, que vão para o CEAP, e eles são levados, irmãos, ao limite humano. Eles são levados ao homem não depender mais de si. Eles são levados por Deus a mostrar que não dá para passar. Ou você mergulha, ou você fica na margem, né? Então, aí nesse momento, irmão, de novo, ontem nós tivemos uma palavra, dei uma palavrinha rápida para as mulheres, né? As mulheres sempre são mais rápidas em responder. Quando nós falamos sobre isso lá na conferência internacional, um grupo de irmãs, né, já imediatamente promoveu uma imersão no CEAP das irmãs. E isso aconteceu. Talvez mais de 200 irmãs queriam ir, mas só tinha lugar para 130. Aí fizeram a imersão. Irmãos, todas as irmãs, né, na semana anterior de ir, deu uma dor de barriga em todo mundo, arrumavam desculpa para não ir. Porque o homem natural tem medo. Mas, irmãos, o Senhor venceu, elas foram. O irmão Jones falou para mim, você precisa ver, falou o irmão Pedro, você precisa ver. As irmãs tiveram uma experiência de arrebatamento. Elas não queriam vir. Mas quando experimentaram isso, de entrar na água, passou dos limites humanos, acima das suas forças. Quando elas se renderam, quando elas se entregaram para o fluir do rio, elas experimentaram coisas sobrenaturais. Então eu disse, eu gostaria, irmãos, que os irmãos das igrejas, embora você não tenha sido chamado para ser um comportor dinâmico, tempo integral, mas que você tivesse um pouco dessa experiência. Você pudesse ser levado numa situação em que a sua força natural, né? Eu acho que já estou adiantando, né, a minha mensagem, mas assim, nós precisamos ser levados, irmão, nesse último estágio, sermos levados além do limite natural, sem boias de status na igreja. Eu sou presbítero, sou irmão responsável, sou líder disso, sou responsável daquilo, eu tenho 40 anos, 30 anos, 20 anos, 10 anos na vida da igreja, eu sou isso, sou aquilo, irmãos, são tudo boias. E as boias fazem com que não afunde. São recursos naturais, você usa para não, né? Um friozinho na barriga, eu não vou. Mas, irmãos, ontem, quando eu falei da experiência de Naamã, interessante que ele fala, segundo Reis ali, irmãos, segundo o livro dos Reis, 5, né? Ó Senhor Jesus.
Eu quero enfiar a cabeça de vocês dentro da água. Aí quando no versículo 13, então ele se recusou, né, a fazer uma coisa tão simples, segundo a palavra do profeta, para ser curado. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Se o profeta tivesse falado: me manda 50 toneladas de ouro para você ser curado, ou você tem que subir ao monte Himalaia para ser curado, eu não faria? Faria tudo para fazer para ser curado. Mas o profeta falou uma coisa simples: mergulha no rio 7 vezes, no Rio do Jordão. Irmãos, é tão fácil, mas esse fácil é tão difícil. Aí, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, de acordo com a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança. Ficou limpo. É bom para tratamento cosmético das mulheres, né? Pele lisinha como criança, né? Irmãos, essa palavra mergulhou, se você olhar na palavra original, grego, hebraico, significa, irmãos, imergir. Significa afundar. Não é ficar com a cabeça fora d'água, não. Para imergir e afundar. Vamos afundar? Enquanto você põe na cabeça fora d'água, o seu velho homem ainda consegue se socorrer, né? Se respirar. Irmão, quando você entra dentro d'água, irmãos, aí afoga o velho homem, e o novo homem respira o pneuma, respira o espírito. O novo homem consegue respirar dentro da água, o velho homem não, né? Irmão, vamos furar as boias. Senhor Jesus. Nossa, como é que eu vou terminar aqui? Vamos continuar, vai. Eu vou correr. Ezequiel 47. Já está chegando a hora do almoço. Ai. Senhor Jesus, vamos lá, versículo 7. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Irmãos, onde há rio, vida cresce, a árvore vem. Irmãos, nós perdemos a árvore da vida no jardim do Éden, mas o rio nos dá esperança de ter acesso de novo à árvore da vida, porque onde tem rio, há árvore. Tendo eu voltado para a margem do rio, e que havia, né, grande abundância de árvores de um e de outro lado, então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina, entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Essa é a nossa experiência, irmãos. Muitos de nós, irmãos, ficamos tantos anos só recebendo doutrinas, só recebendo palavra, né? Ficando o quê? Né? Gordos, né? Gordos, né? Ricos e abastados, cheios de conhecimento, não é isso? E não praticam. Viramos um mar morto. Só recebe, mas não leva essa graça para os outros. Não prega evangelho, não faz a comportagem, não cuida das pessoas, não é isso? Irmãos, nós ficamos mar morto. Mas graças a Deus, mar morto ainda tem esperança. Quando chega essas águas, irmãos, tornam saudáveis as águas do mar morto. Quem era mar morto se tornou saudável agora. Aleluia, mar morto tem esperança. Todavia, toda criatura
vivente que vive em chames e irá por onde quer que passe esse rio. Irmão, por isso, não seja individualista. Se você vive isolado, sozinho, um membro sozinho, não sobrevive. Irmão, se você estiver vivendo em chama, no rebanho de Deus, irmãos, você vai viver com esse rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. Então, até os do mar tornam saudáveis as águas. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Irmãos, isso tem que acontecer no mundo todo. Nós estamos levando esse rio para a África. Né? A África está vivendo. Amém. Eles falaram, né, amigo? O que eles falaram para você? Graças a Deus que vocês chegaram. Vocês chegaram, essa é a salvação nossa. Porque do jeito que a gente está vivendo a vida da igreja, nós sentimos que não ia para lugar nenhum. Graças a Deus que vocês chegaram na hora certa. Irmãos, mas se funciona na África, não funciona na Europa? Funciona? Então, vamos deixar o rio fluir. Vamos conquistar a Europa. Eu gostei daquele negócio do Expo Livre, aqueles dois carrinhos andando toda a Europa. Quando entrou para a Ucrânia, eu falei, opa! Até a Ucrânia, amém? Irmão, nós vamos levar esse rio para toda a Europa. Tudo viverá. Até a Europa viverá. Maravilha, maravilha. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes, seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, né? Em multidão excessiva. Vai crescer muito em número as igrejas, né? Vai ter peixe em multidão excessiva, número excessivo. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Irmão, tudo viverá menos um lugar. Até o mar morto, né, poderá ter esperança de tornar suas águas saudáveis, mas o charco e pântano não. O que é charco? O que é um pântano? É aquele que parece que é, mas não é. Não é? Tem água, mas não é um rio. Não é isso? Tem água, mas não é saudável. Tem água, mas não tem canal. Tem água, mas não tem fluxo. Não flui para lugar nenhum. Irmãos, aí não tem jeito. Né? Sabe que situação é essa? Apocalipse 3. Dá uma olhada. Apocalipse 3. Versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, não é nem rio, tem água, mas não é rio, né? E nem é frio nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente, quem dera você for realmente uma terra seca, eu posso mandar rio para molhar, ou que, né? Ou que você esteja fazendo parte do rio. Assim como és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, essa é a situação de charco, essa é a situação de pântano, né? Pois dizes, estou rico, abastado. O que esses meninos estão fazendo aí? Pulando. Eles não sabem. Eu tenho muito conhecimento, né? Eles estão cheios de críticas, né? Então, eu estou rico, eu estou abastado, e eu não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Saia dessa situação. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo,
para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ó Senhor Jesus, vamos sair dessa situação. Vamos nos arrepender. Senhor, poder fazer, nos tornar um rio da graça saudável. Último versículo, o versículo 12 de Ezequiel 47. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Irmãos, graças a Deus, com o fluir desse rio, nós chegamos a essa árvore. E essa árvore dá fruto de mês em mês. Em outras palavras, irmãos, nós não devemos, até vocês que estão, né Maurício, vocês estão aqui desfrutando tanto da maneira que o Senhor está nos conduzindo, de uma maneira tão fresca, mas não se apegue a isso. Daqui a mês que vem, tem um fruto novo. Nunca acha que você alcançou e tudo. Tem que se renovar sempre. Cada mês tem um fruto novo. Não se acomode naquilo que você já ganhou. Deus quer dar um novo fruto. Então vamos para frente. Vamos continuar no fluir. Abertos para o seu trabalhar, a direção que Ele nos der, então vamos seguir. Irmão, o que vai acontecer? As folhas dessa árvore vai curando os povos, vai nos curando, e para onde nós levamos, irmãos, vai curando as pessoas. Curou Naamã de sua lepra e vai curar as pessoas. Isso, irmão, no fim, está Apocalipse 22. O rio, então, conclui o fluir em Apocalipse 22, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio, irmãos, está claro, está bem explicado, é o rio da água da vida, é vida. Essa água supre a vida de Deus, Brilhante como cristal, porque, irmãos, não há trevas nenhuma. É transparente, é límpida, não tem mistura, é água pura, E esse rio, irmão, sai do trono de Deus e do Cordeiro, e por onde o rio passa, leva a vida, mas também leva a autoridade de Deus, leva ao governo de Deus. Então põe todas as coisas em ordem. A minha vida entra em ordem, o meu casamento entra em ordem, a minha família entra em ordem, a minha vida profissional entra em ordem, minha vida social, irmãos, a vida de todos que esse rio alcança entra em ordem, porque estaremos todos debaixo do governo de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura dos povos. Que povos são esses? São as nações que ficarem aqui, também para novo céu, nova terra, haverá nações vivendo aqui na terra, Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Irmão, onde reina Deus, onde governa Deus, irmão, não há maldição. Tudo é bênção. Por isso Deus Pai quer nos abençoar com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais, Ó Senhor Jesus,
os seus servos o servirão. Vamos continuar servindo ao Senhor. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz e candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, reinarão pelos séculos dos séculos. Irmãos, naquele dia não precisaremos mais da luz de candeia, irmão, não precisaremos nem mais da palavra profética. Porque Ele mesmo é a nossa luz, Ele é que vai nos conduzir, não é isso? Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, vamos lá. Versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o ômega, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Entrem na cidade pelas portas. Versículo 17. Vocês vão ler para mim. Só por causa da transmissão, eu vou repetir. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Vamos fazer esse rio permear a Europa. Começando de Portugal. Vamos permear a Espanha. Vamos permear a Itália. Vamos entrar onde? Na Alemanha, na Inglaterra, até Suíça, até Ucrânia. Amém. Deus abençoe vocês. Amém.